Olá, sejam bem-vindos ao Sem Saídas, um programa que tem como palavras de ordem iniciativas e jovens. Depois da educação, sexualidade e cultura, chegou a hora de falarmos de empreendedorismo. Na próxima meia hora vamos falar sobre a entrada dos jovens no mundo empresarial. Para muitos, começar a própria empresa não passa de um sonho, mas trouxemos ao estúdio um caso de sucesso e, por outro lado, alguém que ajudou os jovens neste caminho. Fica deste lado e pode ser que no fim do programa descubras o empreendedor que é em ti. Connosco hoje temos Miguel Sotomayor Oliveira, consultor na MWM, uma empresa de consultoria e gestão de negócios. Além disso, é formador na ANJ, Associação Nacional de Jovens Empresários, lidando regularmente com a criação de novas ideias, acompanhando os primeiros passos de novos empreendedores. Mas antes temos o André Oliveira, que aos 23 anos criou a Pixel Matters, uma empresa de design de produtos informáticos. Antes de mais, obrigado Miguel, obrigado André por estarem aqui. André, não seguiu o caminho tradicional, digamos assim, o caminho académico até à Pixel Matters. Como é que começou este processo? Antes de mais, agradecer o convite que me foi endereçado. É um prazer para mim estar aqui e partilhar um pouco da minha experiência num programa que tem esta temática do empreendedorismo. Sim, de facto, o percurso que eu fiz não foi o percurso habitual, por assim dizer. Eu tirei apenas um curso profissional, optei por opção não seguir para a faculdade, porque, tendo em conta que o meu background é design digital, achei que as faculdades não estão muito adaptadas ainda a esse tipo de temática, e por isso decidi enverdar por uma via um pouco mais dura, mas que para mim teria um maior retorno, que foi a autodidata, não é? Aprendizagem autodidata. Por isso, pronto, optei por não seguir para a faculdade. Depois, com algumas dificuldades, consegui encontrar o meu primeiro emprego na área do design, um segundo emprego, onde fiz mais aquilo que eu gostava e aquilo que eu queria fazer no futuro, e depois, pronto, chegou o momento em que eu achei que fazia sentido seguir autonomamente, criando a minha própria empresa. Pronto. Acho que respondi à pergunta. Sim. Já o caminho do Miguel foi um bocadinho diferente. É uma pessoa que aposta na formação e acredita que nos dá muitas valências no futuro. Pode-nos explicar um bocadinho de como é que foi o seu percurso, desde a ANJ até a MWM? Até a MWM. Bem, antes de mais quero agradecer também o convite, o facto de estar aqui perante vocês apresentadores e aqui o empresário e empreendedor André Oliveira. Bem, relativamente ao meu percurso, o meu percurso não foi bem anjo empresário, mas foi mais empresário anjo. Eu trabalhei na área financeira, depois a certa altura numa empresa de formação como gestor financeiro. Houve uma altura em que as chefias, eu era o diretor, o gestor financeiro, portanto, em que as chefias, portanto, à altura de maior crise, portanto, saíram das empresas. E eu disse, não, tenho aqui uma boa oportunidade para me lançar e para desenvolver o meu próprio projeto. Então criei a MWM, Managing with Managers, que a ideia é exatamente essa, é acompanhar os gestores no ciclo económico com vista ao crescimento, daí o MWM, portanto o logotipo tem tudo a ver com o ciclo económico e com o crescimento. A empresa foi criada em setembro de 2013, entretanto fui fazendo algum trabalho comercial e algum trabalho de acompanhamento dos jovens, e apareci na ANJ em fevereiro de 2016, que já estou há um ano, que estou lá com a empresa incubada e tenho dado apoio a estas iniciativas de empreendedores e de jovens que querem efetivamente arranjar uma oportunidade no mercado para eles. E, portanto, André, acha que esta aposta no acompanhamento dos jovens é fundamental ou é possível criar uma empresa sem este tipo de acompanhamento? Que é possível, não é? Eu sou um exemplo disso, porque desde cedo, estava até a comentar com o Miguel agora em off, a Pixel Matters tem cerca de 3 anos e qualquer coisa, também foi no final de 2013,
mas nós, ao contrário do percurso que nos dias que correm é mais habitual, nunca passamos por uma incubadora. Sempre fizemos o nosso caminho de outras formas. Tem vindo a correr bem. Acho que há formas diferentes de aprender as coisas. Nós, se calhar, aprendemos através do erro. Se calhar, se estivéssemos numa incubadora, teríamos alguém com mais experiência que nos iria, talvez, evitar a fazer alguns erros, mas também, inevitavelmente, iam haver outros que iriam ser cometidos. Por isso, não creio que haja uma forma correta e errada, não creio que haja uma única forma de fazer as coisas. Acho que depende da opção de cada um. Mais uma vez, como eu estava a comentar com o Miguel, na altura em que eu criei a empresa e era só eu e outro sócio, éramos dois, nós estávamos a trabalhar em casa. Basicamente alugámos um apartamento T3, ele dormia num quarto, eu dormia no outro e o quarto do meio era o nosso escritório. Seria excelente para nós nessa altura estar numa UPTEC, numa ANGE, agora há outras, mas numa incubadora desse género. Na altura não foi possível por variadas razões. E por isso, sim, acabamos por fazer o nosso percurso sem ter esse mentorship de ninguém, o que, mais uma vez, difícil agora dizer se foi bom, se foi mau, agora isso já é muito difícil de dizer, mas pronto, dei uma resposta um bocado genérica, mas acho que é um assunto que não tem não é? O mentorship e a parte do apoio da consultoria ao empreendedorismo, o que vem trazer é um bocadinho de organização e planeamento nas atividades. Exato. Nas atividades, quer dizer, por exemplo, surgiu uma ideia, agora como pôr em prática, procurar mercado, conhecer, saber qual é a abordagem ao mercado, qual a estratégia, Sim. qual a estratégia de marketing, quais os canais de comunicação, que estratégia é que eu tenho que seguir para diferentes segmentos de mercado, portanto, qual o preço a definir, com base em quê, portanto, pode dar aqui algum aporte em termos de planeamento e de organização, que é mais difícil, talvez, e dizia bem o André, da tentativa e erro, que é mais difícil quando não se tem essas bases, não é? E quando temos alguém que nos pode dar essas bases, podemos, de facto, ter um aumento de produtividade logo no início e, se calhar, uma segurança maior do que ir lançado no mercado, mas e agora? Será que vão aceitar o meu produto? Será que não vão aceitar? Há testes que nós fazemos testes ao mercado, percebemos, landing pages, portanto percebemos efetivamente se vai ter procura ou não esse produto, porque se não tiver procura também não vale a pena lançar esse produto. Exato. E é desta forma que abrir uma empresa, como os nossos convidados disseram, pode ser muito difícil e arriscado. Por isso, o Sem Saídas foi à rua e ouvir a opinião das pessoas. Como reagiria se o seu filho de 20 anos dissesse que ia abrir uma empresa? O Sem Saídas veio descobrir. Reagia bem, porque não? Dava para pensar duas vezes. Diria para ter muito cuidado, porque hoje a força das multinacionais é poderosa e esmaga todos os pequenos comerciantes e industriais. Eu apoiaria, porém eu iria instruí-lo a se preparar, estudar, para ter uma bagagem para o negócio mais para frente não ir por água abaixo, né? Ficaria feliz. Achava que era, digamos, a prova concluinte que ele conseguia ler bem a sociedade atual e encarar o futuro de uma forma que hoje todos os jovens devem encarar, que é pôr em prática os seus sonhos. Não sei, acho que ia ficar um bocadinho reticente. Da maneira que está o mercado, tem que se pensar muito bem. Acho que não o ia incentivar nesse sentido. Reagiria bem, porque eu também abri a minha, tinha que consentir as ideias dele, não é? Tinha que respeitar a ideia dele, analisar se era ou não viável e ajudá-lo se fosse necessário. Ficaba muy feliz con ella porque bueno, es sinónimo de que está intentar tener un pensamiento positivo mesmo para la economía portuguesa, como iniciar un proyecto de ella propio, ¿no? De facto, é necessário que haja ideias e pô-las em prática. E é exatamente tendo ideias, Miguel,
todos os dias lida com pessoas que têm ideias. Como é que se mete em prática? Pois, as ideias, toda a gente tem ideias, é preciso é que efetivamente essas ideias, como o Hugo diz bem, é preciso pô-las em prática. E, portanto, nós temos técnicas, temos metodologias que permitem pôr as ideias em prática e, de certa forma, conseguir um retorno mais ou menos vasto no tempo, mas ter um retorno. Por exemplo, nós trabalhamos na ANGE com uma metodologia de Lean Startup e, portanto, de perceber como é que nós podemos desenvolver uma empresa da forma mais lean, sem desperdícios, sem ineficiências, e conseguir desenvolver todos os passos, desde perceber como é que a ideia se torna num produto, como é que o produto tem mercado ou não tem mercado, definir o mercado, características, segmentos de mercado, forma de estratégias de captação de mercado, e depois a parte final onde eu entro mais, que é a parte financeira de ver a viabilidade do projeto, não é? Definindo tudo o que são os rendimentos e os gastos e perceber como é que no tempo vou ter o retorno dos investimentos que vou realizar. O André teve um primeiro projeto, o Finta, que idealizou, mas não conseguiu concretizar de imediato. Como é que se contorna esta adversidade e se consegue continuar sem desistir? No meu caso, contorna-se... Pronto, eu tinha que arranjar a forma de construir o produto. Não sou programador, não sei programar. Na altura não consegui ninguém que enverdasse por esse caminho comigo. O caminho foi ganhar dinheiro para contratar programadores para fazerem o Finta. Pronto, foi tão simples como... Simples? Não foi simples, mas foi o caminho mais lógico, mas sem dúvida nenhuma o caminho mais difícil e mais temporalmente também mais desgastante, porque não é de um dia para o outro que consegues as condições para contratar uma equipa, para desenvolver o produto e tudo mais, mas foi assim que aconteceu e hoje o Finta está aí, ainda numa fase inicial, mas pronto, mas existe. Não é? Miguel, esta perseverança é a característica dos jovens. Quais são as tuas características que achas que um futuro empreendedor deve ter? Características? Exato. Bem, nunca desistir, lá está, a perseverança. E eu acho que, acima de tudo, tem que ser positivo. Eu, portanto, pela reportagem, vi algum receio. Eu próprio tive os mesmos receios quando lancei a minha empresa e, portanto, vi algum receio, vi algum medo em avançar, não é? O mercado não está fácil, não é? Portanto, é preciso e passo a expressão a palpar, perceber o mercado, não é? Perceber efetivamente se vamos ter esse mercado. E, portanto, acho que acima de tudo tem que ser positivo. Pelo menos nos valores da minha empresa, eu, para mim, adoto o positivismo como uma corrente que deve estar presente na empresa, porque dificuldades toda a gente as tem, temos é que as ultrapassar, e nunca fugir das dificuldades, mas ultrapassar, e foi o que o André fez e bem, e está a empresa agora no caminho que conhecemos, não é? E que eu tive a oportunidade de ler, porque houve uma perseverança e houve um positivismo para ultrapassar todas as dificuldades que são normais. Há vídeos até sobre empreendedores que são aqueles personagens que se levantam e apanham pancada e voltam-se a levantar e apanham pancada, e, portanto, porque há dificuldades a atingir determinado conhecimento no mercado e ser reconhecido no mercado, mas é preciso travar esse caminho, é preciso trilhar esse caminho para chegar um dia a uma posição de, não digo liderança, mas de algum conforto no mercado. Além da perseverança e do positivismo que o Miguel falou, na sua opinião, André, existe algum tipo de preconceito para com jovens empreendedores que tenham uma ideia? Existe preconceito do mercado? Antes disso, eu iria mais longe. Eu acho que é impossível ser empreendedor não sendo uma pessoa positivista, porque tanta coisa pode correr mal. Se fores negativista, vais entrar em depressão e não vais conseguir avançar passado 3 meses, porque não consegues contratar a pessoa Y, não consegues fechar o projeto Z, consegues finalmente contratar aquela pessoa e ela passado 6 meses vai-se embora e tens de contratar outra. Pronto, há sempre
muitos percalços no caminho, por isso sem ser otimista e positivista eu acho que é quase impossível. Desculpa estar aqui a fugir à tua pergunta, mas também falando sobre a reportagem que eu até me ri, os portugueses por natureza são, eu acho, um povo, para além de talentoso, empreendedor. Nós, quer dizer, descobrimos o mundo de barco, não é? E isso é uma coisa que nos está no sangue, mas apesar disso conseguimos ser um povo extremamente negativista e medroso e deita abaixo, e aquele sentimento de, às vezes, de inveja, de não querer que o nosso vizinho do lado tenha sucesso porque ele vai ter sucesso e eu não. Aquele velho do Restelo. O velho do Restelo, é isso mesmo. E naquele vídeo isso está um bocado presente, mas quem quiser ser empreendedor tem que ignorar aquilo. Tem que esquecer o vizinho do lado, tem que esquecer a tia, o tio, o avô, o pai. Às vezes os pais são problemáticos neste aspecto porque incutem muito medo aos filhos de avançar. No meu caso, o que eu fiz foi criar uma bolha à minha volta e não querer saber de nada daquilo que dissessem ou dizem sobre mim, fazer o meu caminho sem querer ouvir nem críticas nem elogios, simplesmente, como se costuma dizer, let your success make the noise, não é? E um empreendedor acho que tem que ter este espírito, senão vai cair à primeira oportunidade. No meu caso, aquilo que eu fiz foi uma coisa, para mim, simples, que foi, quando eu criei a empresa, no dia em que eu criei a empresa, ou nos dias antes, eu perguntei à minha mãe assim, olha, se der para o torto, tenho onde dormir e dás-me qualquer coisa para comer? Exatamente. E ela disse, dou, estás à vontade, pronto, então não preciso de mais nada. Porque se tudo correr mal, pelo menos tenho onde dormir, claro, e tenho ali uma lata de atum, exato, e massa para comer qualquer coisa, não é? Pronto. E para mim isso era o suficiente, porque falhar tem que ser encarado como uma aprendizagem. Agora, ainda a tua pergunta? Desculpa. Mas antes, falando ainda da questão dos riscos, alguém que aproveitou uma oportunidade dada pelos jovens universitários foi a equipa do Limpa Misto, que está a afirmar-se no mercado em Portugal. Rápido, acessível e eficaz, o Limpa Misto é um serviço de limpeza desenvolvido por estudantes para estudantes. O Sem Saídas veio saber mais sobre este projeto com Miguel Lima, um dos gestores da empresa. O Limpa Misto surge da nossa própria necessidade de ter um serviço de limpezas. Nós, sendo alunos deslocados das nossas cidades, não conseguimos encontrar alguém com facilidade de confiança para meter em nossa casa. Decidimos criar o Limpa Misto nessa medida para combater essa falta de facilidade de encontrarmos alguém de confiança e um serviço profissional para termos em nossas casas. Os estudantes podem solicitar o serviço de limpeza através de um formulário no site. Apesar da visibilidade da empresa, Miguel Lima admite que nem sempre foi assim. As maiores dificuldades foi mesmo a nível de ganhar alguma credibilidade à beira dos estudantes. Esta falta de abertura dos estudantes meterem alguém desconhecido nas suas casas e foi isso, foi ganhar um pouco de credibilidade, dar um nome à marca e assim ganhar um certo estatuto para conseguirmos ter a confiança dos estudantes e das pessoas que metem os nossos serviços em suas casas. Os preços, que variam entre 6 e 20 euros, são uma das vantagens competitivas da empresa, aliados à possibilidade de que os serviços sejam ocasionais. Os serviços informais normalmente funcionam porque essas empregadas domésticas têm a necessidade de ter algo recorrente. Os estudantes não têm essa necessidade e simplesmente precisam de um serviço ocasional. Conhecendo a realidade dos estudantes, sabemos que muitas vezes precisam apenas de um serviço ocasional. Nós temos esses serviços e é um serviço profissionalizado. Por ser um projeto inovador, diferenciado e pensado para estudantes, o Limpa Misto tem-se vindo a afirmar no mercado. Em Lisboa tem tido uma grande adesão porque conseguimos ser bastante competitivos com os serviços informais. Aqui no Porto e em Coimbra iniciamos este ano a expansão. Criado para ajudar os estudantes universitários, o Limpa Misto é hoje um exemplo de sucesso de empreendedorismo jovem. O Limpa Misto é um exemplo de jovens que lutaram contra o preconceito no mercado. Voltando à sua ideia, André. Desculpa mais uma vez eu ter aqui a trocar. Pronto, em relação ao preconceito,
devo dizer, talvez antes de responder à pergunta, eu não me considero uma pessoa da geração arrasca, nem... Acho que isso é mais uma daquelas coisas negativistas que a comunicação social criou e que só te leva para baixo. Eu não me considero da geração arrasca, acho que isso já passou. O país neste momento vive dias economicamente, financeiramente, não é? O recorde do déficit mais baixo de não sei quantos anos, ou desde sempre, nem sei bem. Mas acho que nenhum jovem hoje em Portugal tem razões para se achar geração arrasca nem nada do género. Acho que há muitas oportunidades para toda a gente. O preconceito, principalmente na fase inicial, admito que sim, porque pronto, eu tinha 23 anos, eu não tenho barba, tenho pouca, por isso tenho assim uma cara um bocado às vezes de bebé. E principalmente nas entidades públicas, sim, sente-se um pouco num banco. Uma vez no IFP cheguei lá para tratar de um assunto e perguntaram-me sobre um estágio e a senhora perguntou-me se eu era o estagiário e eu disse, não, sou o dono da empresa. Ela ficou muito surpreendida, mas não encaro essas coisas com qualquer tipo de rancor ou qualquer... Compreendo, as mentalidades estão, acho eu, cada vez mais a mudar e também encontro as pessoas que olham, que te respeitam independentemente de como é que tu te vestes, se és novo, se és velho, e acho que a tendência é isso acontecer cada vez mais e mais, porque cada vez mais e mais jovens também vão ter sucesso. Por isso acho que é... E Miguel, aproveitando aqui a questão da crise, muitas vezes a própria crise surge oportunidades de negócio em períodos económicos mais negativos. Esta crise poderá ter potenciado projetos como o do André, por exemplo? A crise tornou-se, se calhar, a crise foi uma crise financeira, foi uma crise que não há história, não é? Foi uma crise mesmo, porque há crises económicas e é uma crise financeira, é uma crise mesmo de dinheiro, não é? A parte da crise financeira, mas as pessoas têm que ter saídas, não é? Têm que ter saídas e há mil e uma saídas, o vosso programa chama-se Sem Saídas, mas há mil e uma saídas, desde que uma pessoa tenha tal positivismo de querer ir para a frente. Mas a crise vem potenciar, não só vem mudar mentalidades, e é isso que eu acho e é isso que eu defendo na criação da minha empresa, relativamente aos gestores. Os gestores criaram uma postura diferente sobre o mercado e sobre os seus negócios que não tinham até então, porque houve muitos desperdícios, houve uma forma de gerir muito pouco cuidada e agora, como há recursos mais escassos, como há menos margens, há menos mercado, não é? Têm que ser mais eficientes na gestão, não é? E, portanto, a crise, como qualquer coisa negativa, temos é que olhar para o positivo nem que seja um pequeno ponto, há sempre um ponto positivo e vamos olhar para esse ponto positivo e potenciar. E eu acho que a crise veio potenciar exatamente esta visão de empreendedores. Porquê? Por exemplo, eu fui vítima também da crise, não é? Porque eu estava como gestor financeiro de uma empresa, formação, portanto não era diretor financeiro, mas era gestor financeiro, tinha já uma equipa, tinha um projeto pela frente. E o meu patrão disse-me na altura que não dava para continuar comigo porque não me conseguia estar a pagar o meu salário, pronto. E eu disse, mas eu não posso não posso ficar por aqui. Então criei, lá está, a crise vem trazer também uma possibilidade de ir para no fundo, ir para novas aventuras no mercado. Novas aventuras, não é? Lançamos-nos, não é? E os empreendedores é exatamente isso, quando não têm, porque infelizmente há muita gente a ganhar os 500 euros, não é? E de certeza que o André não queria isso para ele, no início. No início foi aceitando toda a sua dificuldade, mas o objetivo dele e a ambição dele era maior. E foi isso que ele fez. Foi um empreendedor, com todos os riscos que tem e com o medo desconhecido de quem parte para um projeto destes, mas que está aqui um bom exemplo de sucesso e que tem cerca de 20 e tal na equipa? Sim, 24. 24. Quer dizer, uma pessoa
tão jovem e que já cria uma equipa de 24 pessoas, não é para qualquer um. Esta questão da geração Arrasca é uma questão de mentalidade? Geração Arrasca? Sim. A geração Arrasca, porque lá está. A crise também vai trazer algumas assimetrias económicas. A crise também traz algumas assimetrias económicas, porque há também, com a crise, há também uma ideia de que, assim, bem, estamos em crise, então vamos desalavancar a economia, não é? Porque estamos em crise, então vou pagar menos a estas pessoas. E, portanto, há uns que também na crise que vencem e que ganham, que têm maiores níveis de rentabilidade, não é? E, portanto, é por isso que se diz a geração Arrasca, porque começou a trabalhar numa altura de dificuldades, de seguir a uma crise, não é? E depois também tem a questão de, e mais uma vez pego no exemplo do André, que também nem sequer lançou-se e não tinha qualquer curso superior. Também há muitos licenciados, muita oferta de trabalho, não é? Licenciados, e portanto a lei da procura e da oferta, quando acontece neste caso a oferta do mercado de trabalho, não é? Há muita oferta, a procura nem é assim tantas, porque as empresas não crescem tanto assim, algumas, e portanto o preço desce, não é? Como qualquer lei de mercado, não é? E foi aos 19 anos que Tiago Fernandes teve a ideia de criar a sua própria empresa. 10 anos depois, o Sem Saídas foi falar com o jovem para perceber o que mudou na vida dele. Jovem, dinâmico e empreendedor, Tiago Fernandes criou a Multiverso, uma empresa que desenvolve soluções inovadoras para a web e dispositivos móveis. O Sem Saídas veio conhecer este jovem. Tiago estudava Engenharia Informática quando teve a ideia de criar a sua própria empresa. No entanto, o projeto demorou alguns anos a ser posto em prática. Acabei por ter uma ideia em 2007 para criar a Multiverso e só em 2012 é que houve a tecnologia suficiente para criar a empresa. Portanto, em 2013 abrimos efetivamente a Multiverso. Apesar de saber que a ideia era arriscada, Tiago deixou de dar aulas para se dedicar ao projeto a 100%. Gosto das coisas arriscadas e a Multiverso é mais uma delas. Parti para uma coisa mais insegura, é verdade, mas que é uma coisa que me satisfaz e que é o que eu realmente gosto de fazer, muito mais do que dar aulas na FEUP ou em qualquer outro lado. Para além de conceber as suas próprias ideias, a Multiverso cria projetos para outras empresas. Exemplos dessa dupla vertente são o Aircuts e o Tagio. O Tagio começou por ser uma rede social geolocalizada, onde as pessoas podiam deixar mensagens nos sítios onde passavam. Mais tarde passou a ser um agregador de informação de outras redes sociais, informação altamente personalizada para o utilizador, mas no fundo sempre foi uma montra tecnológica do que nós conseguimos fazer na Multiverso. A empresa foi distinguida com vários prémios, entre eles o primeiro lugar no Arrisca-C da Universidade de Coimbra. Mais do que os lugares que nós ficamos no prémio em si, o que foi mais importante para nós é o reconhecimento que esses prémios nos trazem, do trabalho que nós temos vindo a desenvolver. Aumentar a produtividade e a eficiência das empresas são alguns dos objetivos da marca. A Multiverso pretende-se assumir como uma empresa de referência no desenvolvimento de software à medida e, sobretudo, nas soluções industriais, portanto, nas soluções B2B. Tiago decidiu arriscar e 4 anos depois, a Multiverso continua a crescer. Tiago Fernandes arriscou e voltamos a Miguel. Rapidamente, 30 segundos, um conselho para quem nos está a ouvir lá em casa. Um conselho? Bem, quando o bichinho do empreendedorismo nos morde, devemos ir em frente. André, pode ser um conselho? Não tenham receio. Ali a reportagem falava em segurança. Acho que é um conceito subjetivo. Qualquer empresa, até o Estado, nos dias que correm, não é totalmente seguro. Quem tiver essa chama dentro de si, nem pense duas vezes, vai em frente. Se falhar na primeira, vai acertar na segunda. Se não acertar na segunda, vai acertar na terceira. E pronto, e o país precisa de mais empresas e mais gente a dar trabalho. Basicamente é isso. Por este programa é tudo. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado, André. Obrigado. O Sem Saídas volta às 4 da tarde com mobilidade. Espreitem o próximo programa porque será lá anunciado o vencedor do passatempo para a queima das fitas. Obrigado e boa tarde. Fiquem aí.